Nesta manhã, você estar com a sua família, adorando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Queridos, que nesta manhã possamos entregar as nossas vidas na mão do Senhor, possamos dedicar a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E para isso eu te convido nesta manhã, que nós vamos começar esse momento de adoração, ou continuar esse momento de adoração, orando ao nosso Deus, clamando, bendizendo a Ele e dizendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós somos muito gratos ao Senhor por esse privilégio de podermos estar aqui como família, te adorando, te engrandecendo, te bendizendo, porque Tu és um Deus digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Deus, obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, ó Deus, essa graça, esse amor incondicional, porque nós somos pecadores, Senhor, nós somos falhos, mas mesmo assim, o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu carinho, pelo Teu amor, pela Tua paixão pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque mesmo sem merecer, o Senhor tem um plano salvífico para as nossas vidas, nos dando o Seu Filho, Seu único Filho, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, se entregando numa morte para nos salvar e nos dar a vida eterna. E nesta manhã, Senhor, nós somos muito gratos ao Senhor, poder, ó Deus, te bendizer, poder declarar que Tu és o nosso Deus, que Tu és um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E nesta manhã entregamos a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa família em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós temos esse privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Deus, tudo que nós fizemos e preparamos nesta manhã é para o Senhor. Som dos nossos corações. E, ó Deus, fala aos nossos corações nesta manhã através do Teu servo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Queridos, durante esse mês nós estamos dedicando exclusivamente esse mês ao mês da família. E para esse mês nós temos um tema. E nós temos declarado esse tema com muita ênfase, com muita alegria. Porque esse tema, ele fala muito aos nossos corações. E ele diz que nós precisamos ser transformados para transformar. E esse é o lema desse mês da nossa família. Que a gente possa ter isso no nosso coração. Sermos transformados para transformar. E eu gostaria que nesse momento nós falássemos o tema desse mês bem forte. O tema da nossa família. Vamos lá? Transformar. Esse foi fraco, nós já ensaiamos, já falamos com mais ênfase. Vamos lá. Transformados. Amém. E nós temos um versículo que está em Jeremias 32, 39, que diz assim, e nós vamos ler, porque isso aqui é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos falar como a nossa família, nós vamos falar juntos, dizendo assim, bem forte, vamos lá? E lhes darei um só propósito e procedimento, para que me temam para sempre, para o seu bem e para o bem dos seus filhos no futuro. Que essa seja a nossa declaração durante toda a nossa vida, para que a gente possa temer a esse Deus poderoso, para que Ele possa cumprir a promessa, não só na minha vida, mas na vida também da nossa família. Amém? Nós também temos um hino oficial. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus neste momento, com o nosso irmão Bruno e toda a igreja. Você pode se colocar de pé para junto nós cantarmos essa linda canção. Vamos juntos. Minha família é do Senhor, meu bem maior, a Ti eu dou
Meu maior patrimônio eu entrego no altar, e o meu lar vem restaurar. Minha família é do Senhor, meu bem maior, a ti eu dou. Meu maior patrimônio eu entrego no altar, e o meu lar vem restaurar. Nada quebrado, nada fora do lugar, como um vaso novo, vem me restaurar. Restaura minha casa, e na minha família vem reinar. Transformados para transformar, restaurados para restaurar, e curados para curar. Minha família é um tesouro de maior valor. Na alegria ou na dor, seja onde for, minha família é um tesouro de grande valor. Na alegria ou na dor, pra glória do Senhor. Nada quebrado, nada fora do lugar, como um vaso novo. Restaura minha casa, transformados para transformar, restaurados para restaurar, e curados para curar. Nada quebrado, nada fora do lugar. E na minha família vem reinar, transformados para transformar, restaurados para restaurar, e curados para curar. Nada quebrado, nada fora do lugar. Na minha família vem reinar, restaurados para restaurar, e curados para curar. Esse é o nosso desejo, que de fato a nossa família esteja no centro da vontade de Deus, amém? Nesse momento você tem a oportunidade de separar a sua oferta, o seu dízimo. Nós vamos estar ministrando uma canção. Se você separou aí a sua oferta, você nesse momento tem a oportunidade de trazer ao altar, amém? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora só pratear e fazer e te dar esta
mais. Vamos nas palmas. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar estamos nós aqui. O véu que separava, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. O véu que separava. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia! Muito mais do que os presentes que Ele pode nos proporcionar, o nosso coração deve desejar a presença dEle, porque de fato quando nós temos a presença dEle, nada nos falta. Você acredita nisso? Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus, e já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te
vossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Se te achas salvo ao invés, e estás débil, oprimido e sem vigor, sentes a presença do Senhor, que o Espírito te encherá. Doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu. Te adoraremos, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, só as vozes. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o... Você pode erguer as suas mãos ao céu em sinal de rendição ao Senhor e cantar quão grande, quão grande eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus, quão grande é e todos hão de ver. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, então minha alma grandioso és tu.
grandioso é. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor, aproveitando você está em pé. Mas nós queremos ter esse momento de intercessão, de agradecimento a Deus por cada oferta entregue, por cada oferta transferida através das plataformas nesta hora. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Mas eu quero também, Senhor, pedir pela vida dos meus irmãos. Por isso eu quero convidar você para que nessa hora, você que tem um pedido especial para fazer para o Senhor, que venha à frente. Você que foi abençoado durante a semana com uma resposta de oração, pode vir à frente também. Que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Pagarei os meus votos na presença do Senhor, diante de toda a igreja, diante de todos os irmãos, diante de todos os santos. Nós vamos adorar ao Senhor agora. Fomos abençoados, Deus respondeu. Deus está cuidando de nós e nós estamos aqui nessa hora. Ó Deus querido, em nome de Jesus, a tua igreja, Senhor Deus, dá esse passo de fé, de gratidão, colocando diante do Senhor as nossas vidas, colocando diante do Senhor o nosso agradecimento, colocando diante do Senhor, ó Pai, os livramentos que recebemos do Senhor, aqueles visíveis e invisíveis. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito, enquanto dormimos, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor providencia o necessário para cada um de nós. Em todo o tempo, o maná de Deus continua caindo sobre nossas histórias. Obrigado, Deus querido, pela vida dos meus irmãos que podem agradecer ao Senhor nesta manhã. Aqueles que aniversariaram durante a semana, aqueles que aniversariarão durante, ó Deus, nesta semana que inicia. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela tua fidelidade. Nós apresentamos ao Senhor aquilo que nos preocupa, aquela porta que precisa ser aberta pela medicina, aquela porta que precisa ser aberta nos hospitais, os tratamentos que estão sendo realizados, as quimioterapias que têm sido feitas, ministrada no corpo de servos e servas do Senhor. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus da cura. A cura que nós precisamos, o Senhor tem. Que nesta manhã o Senhor sare e cure de todas as doenças emocionais, doenças físicas, doenças espirituais. Clamamos ao Senhor, ó Pai, nesta hora, pela vida e pela cidade de Arraial do Cabo, que completou mais um ano, ó Deus, de existência. Ó Deus, muito obrigado, porque mais, ó Deus, de 500 anos, ó Pai, esta cidade foi, ó Deus, trazida, Senhor Deus, na sua história. Mas obrigado pela emancipação dela. E nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja ministrando, ó Deus, as bênçãos do Senhor na economia desta cidade, nas autoridades constituídas desta cidade, nas praias, nos becos, nas ruas, na cidade, Senhor. Nós pedimos que a administração pública tenha sabedoria que venha do céu. Que o prefeito da cidade se renda diante do Senhor em todo tempo, em cada decisão. Que busque sabedoria do Senhor.
que a Câmara, ó Deus, dos vereadores, que, ó Deus, o poder executivo, legislativo e judiciário desta cidade se dobre diante do senhorio de Jesus, para que este povo, esta cidade tenham dias felizes, ó Pai, para que a habitação, para que, ó Deus, todas as questões, ó Pai, que envolvem o bem-estar do povo de Arraial do Cabo, tenha, Senhor Deus, dias melhores. Ah, Deus querido, nesta manhã nós comemoramos o Dia Internacional da Família, e nós te pedimos, ó Pai, derrama as bênçãos do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida, a casa, da família, dos meus irmãos aqui presentes e aqueles que estão agora, Senhor Deus, no culto virtual, ó Deus, adorando ao Senhor pelas plataformas, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão adorando conosco nesta hora. Ah, Deus querido, nós te pedimos pelas famílias brasileiras, pelas famílias do mundo inteiro. Deus, quando dia 18 nós comemoraremos, ó Pai, um dia em que estaremos, ó Pai, pensando mais diretamente nas nossas crianças. Eu te peço que as crianças estejam livres da exploração sexual, estejam livres, Senhor Deus, do abuso sexual. Eu te peço que, em nome de Jesus, a igreja do Senhor denuncie em todo o tempo, neste mês de maio, em todos os meses do ano, que lutemos, ó Deus, em favor das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos idosos, das famílias. Queremos ser defensores da família, porque a família, ó Deus, foi criada pelo Senhor. O Senhor criou homem e mulher, e através daí o Senhor deu a ordem para que povoassem a terra. Mas família é projeto do Senhor, nasceu no teu coração. O Senhor viu que a terra estava incompleta sem um homem, sem uma mulher e sem seus filhos. Por isso, nesta hora, em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus, que eu e a minha casa, que a casa dos meus irmãos, que os filhos dos meus irmãos, que as nossas famílias servirão ao Senhor em todo o tempo, em toda hora, dia após dia. Que as faculdades, que as universidades, que as escolas, todas, ó Deus, as instituições, ó Deus, onde houver um homem e uma mulher, ali haverá, para a glória do Senhor, servos e servas do Senhor. Nós não vamos aceitar, Senhor, qualquer ideologia que, ó Deus, venha tentar denegrir a imagem do homem e da mulher criada à imagem e semelhança do Senhor. Nós não aceitaremos. Nós dobraremos nosso joelho, sim. Nós proclamaremos a tua palavra, sim. E nós continuaremos como defensores da família criada, ó Deus, por ti. E queremos te pedir, Senhor, dá ousadia para a tua igreja, que a tua igreja não recue, que a tua igreja venha combater, que, ó Deus, homens e mulheres se levantem nesse tempo para dizerem que nós continuaremos lutando por aquilo que tua palavra diz, porque tua palavra é o livro sagrado. A tua palavra tem poder, sim. A tua palavra liberta, porque o nome de Jesus, o evangelho de Jesus, o próprio Cristo é aquele que tem dado a cada um de nós um espírito não de covardia, mas espírito de intrepidez, espírito de ousadia, para proclamarmos a cura, a libertação, a restauração. Que bata por retirada toda ação do inferno, todos os demônios,
toda obra do inferno que tem se levantado, nós declaramos que haja libertação para a glória do Senhor, para a glória de Jesus. Toma, Senhor, o teu primeiro lugar, porque a primazia é de Jesus. E é para a glória de Jesus que nós oramos nessa manhã, em o nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe. Queridos, vocês estão felizes nesta manhã? Amém? Vem cá, pastor Vladimir. Podem sentar, queridos irmãos. Queridos, nós estamos felizes porque estamos dia após dia vivendo esse tempo, essa semana da família. Quem não veio sexta-feira, quarta-feira, perdeu, com certeza perdeu. Você não deixou de ganhar não, você perdeu. Você perdeu de fato. Foi muito bom quarta-feira, foi muito bom sexta-feira com o pastor Adonias. Sexta, sábado, foi maravilhoso. E hoje vai estar nos falando agora pela manhã e também falando à noite o pastor Vladimir Castro. É um homem de Deus, nós nos conhecemos aí não sei quantos anos, acho que mais de 20, é isso? 20 anos, acho que 20 anos, né? Nós conhecemos há 20 anos. Ele foi pastor da primeira de Maricá, depois ele foi, agora atualmente é pastor da igreja 2 de Julho, né? Também em Maricá. Batista Atos 2, 2 de Julho lá na Bahia, lá do Marcos Panicé. Atos 2, Batista Atos 2, ali em Maricá, tem feito um excelente trabalho ali, né? Conseguiu, algum tempo atrás, era uma granja, não é isso? E aí então alugou aquele espaço, tem sido assim um referencial ali em Maricá, e Deus tem usado a vida do pastor Vladimir, já nos falou aqui em outras ocasiões, vai continuar falando em outras ocasiões também, não é isso, meu? E a gente convidou ele, então quero que vocês o recebam com carinho, porque ele é responsável por aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Vamos orar por ele? Diga assim: Senhor Jesus, abençoe esse homem, para que ele fale através do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Bom dia, gente. Bom dia, queridos. Graça e paz, amém. Vocês estão felizes, podem dizer amém. Quem está muito feliz, diga aleluia. É uma alegria, um privilégio estar aqui essa manhã. Estou muito feliz. Estou acompanhado pela primeira vez da minha filha, número 3, a Débora. E hoje está acontecendo uma coisa muito legal, pastor. Olha que coisa interessante. Eu estou pregando aqui. Minha filha mais velha está pregando na igreja de manhã e a Aninha prega à noite. Então a família está trabalhando, Dedé está comigo, Lulu está lá. Quero trazer um abraço enorme da Igreja Batista Atos 2, na cidade de Maricá, no bairro do Itapeba. Nós estamos plantando agora um campus em Ubatiba, que é um bairro rural, né, de Maricá, um bairro muito especial para nós, com realidades muito pontuais, carências muito visíveis, e Deus nos levou para esse privilégio de poder também estar plantando uma outra igreja nessa comunidade. Peço oração aos irmãos. Quero dizer da alegria estar com o PC aqui, meu companheiro de viagem. Sempre que eu prego fora o PC, ele me abençoa, me levando e me trazendo. E no ínterim do sermão da manhã e da noite, ele corta o meu cabelo. Então hoje à noite, se Deus permitiu, eu estar com o cabelo cortadinho, amém? Aleluia, vai estar mais adequado para estar aqui. Se você quiser cortar o cabelo, dar uma arrumada, né? Fala com o PC, aproveita hoje aí. Aleluia, não deixa o PC ir embora sem te abençoar. Também quero dizer da alegria de estar com o Gustavo aqui, sua família. Obrigado, Gustavo, por nos receber. A Fernandinha está ali, Camille está ali, né? Obrigado, a senhora também. Deus abençoe. Família linda que nos trouxe lá, ao lindão lá, dando tchau.
São irmãos nossos, congregam conosco, tem uma casa em Arraial e nos convidaram para ter um tempo com eles. Quero também dar um beijão no meu pastorzaço, amigo querido, pastor Jorge Alexandre. A Legiane está ali também com ele, cadê da visão? Está ali, está todo mundo aí, né? Legal demais vê-lo aqui, vocês têm uma equipe maravilhosa. Seu pastor é o meu pastor. Quando eu saí da primeira igreja Batista de Maricá, a primeira igreja que eu procurei foi a igreja que o pastor Carlos Henrique pastoreava, lá em Itaúna. E foi um tempo de muitas dores, de muitos desafios, né? E o pastor sempre carinhoso e amoroso conosco, vocês conhecem bem o pastor Carlos Henrique. Ele me deu um desafio enorme falar sobre esse tema na perspectiva das gerações. Eu fiquei pensando ontem à noite, eu até quero me pedir desculpa para a irmã ali que eu falei um texto, e mudou o texto, mas vai comigo, eu vou contigo aqui, a gente vai juntinho aí. E eu queria dizer para os irmãos que na madrugada desse dia, né, da noite para o dia, Deus me deu uma palavra, e eu quero ser fiel àquilo que Deus falou ao meu coração, amém? Que o Espírito Santo fale conosco, fale com você. Eu tenho certeza que Deus quer tratar algo com a gente. E o nosso maior desafio como igreja, o nosso maior desafio como homem e mulher, como família de Deus, é ter olhos que vão além da nossa existência, ter um olhar que vai além do nosso tempo, ter uma percepção de vida que vai além do momento em que estamos passando ou vivendo. Você pode perceber que muito das nossas orações, muitas orações que fazemos ou que clamamos, apresentamos ao Senhor, são orações que têm a ver com hoje, e isso é muito importante. São orações que têm a ver com o seu momento, com o meu momento, com a sua dor, com a minha dor, com os seus anseios e com os meus anseios, com os seus desejos e com os meus desejos, com as nossas vontades. Mas Deus quer nos levar além disso. Deus quer que o nosso coração esteja alinhado com o céu. A vontade de Deus é que a gente compreenda que nós estamos transitando. Olha para mim aqui, irmão, presta bem, se você entender isso, já vai ter valido a pena eu ter vindo aqui trazer essa palavra para você. Nós estamos transitando entre o céu e a terra. Por isso, quando você lê Paulo falando aos Coríntios, ele fala assim: nós fomos batizados na água, na nuvem e no mar. Porque o povo passou pelas águas, o mar se abriu, mas enquanto ele andava, a nuvem caminhava. Então Deus, que fez o milagre do mar se abrir, era o Deus que caminhava com eles. Então Deus quer nos mostrar que nossa vida não é apenas de milagre em milagre, de fé em fé, mas a nossa vida é de intimidade com aquele que caminha conosco. Então Deus nos trouxe aqui essa manhã, e falar de família e de gerações é um desafio enorme. Eu queria convidar você a abrir em 2 Samuel, rapidamente. Segundo Samuel, capítulo 18. A partir do versículo 28, a minha versão é a NVI. Segundo Samuel 18, verso 28 em diante. Então Aimás aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se com o rosto em terra e diante do rei disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. E ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Aimás respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado esperando. E Aimás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor,
e todos que se levantam para fazer mal acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando, dizendo: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar, Absalão, meu filho. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Esse texto, a meu ver, é um dos maiores dramas familiares que a Bíblia conta. É a história de um pai que chora a dor de perder o seu filho. É a história de uma família que percebe que agora já não há mais o que fazer. E quando a gente olha para essa história geracional, a gente precisa discernir que o Deus a quem servimos é um Deus geracional. Você pode dizer isso comigo? Pode dizer isso comigo? Diga assim: o Deus, diga comigo isso, igreja, o Deus a quem eu sirvo é um Deus geracional. Quando Deus se revela ao homem, ele diz: Abraão, toma a tua casa, sai da tua casa, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei, e os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Quem se lembra? E em ti serão benditas todas as famílias. Deus move pensando nas gerações. Quando Deus se revela aos seus filhos, ele diz: eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque Deus é um Deus geracional. Todas as vezes que Deus faz uma promessa, todas as vezes que ele se revela, todas as vezes que ele fala com o seu povo, ele mostra que não é apenas um Deus pessoal, mas é um Deus geracional. Quando ele está decretando a bênção e a maldição, em Deuteronômio capítulo 30, ele diz: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhei a bênção para que sejam abençoados, e não a maldição para que não sejam amaldiçoados. Quando você lê Êxodo capítulo 20, versículo 4 em diante, ele diz: olha, que não adorem a outros deuses, porque aqueles que assim o fizerem terão as gerações amaldiçoadas. Eu amaldiçoarei até a terceira e a quarta gerações, mas aqueles que me obedecem, eu abençoarei até 1000 gerações. Então Deus, quando move a igreja de Arraial do Cabo para falar de família, Deus não quer apenas te abençoar essa manhã, Deus não quer abençoar você essa noite, Deus não quer abençoar você essa semana, Deus quer mudar Arraial do Cabo. Ele está vindo lá na frente, ele já sabe o que aconteceu. E esse movimento que Deus está gerando no nosso coração, de reflexão, de compreensão, de discernimento e de posicionamento, vai ser determinante para que uma cidade que recebe turistas, que recebe gente o ano inteiro, do mundo inteiro, possa saber que este lugar pertence ao Senhor. Deus é um Deus geracional. Rebeca estava cansada, grávida de gêmeos, a barriga já não tinha mais espaço. Eu me lembro que quando a Aninha ficou grávida de Luísa, nossa segunda filha, no final da gestação, Luísa sentava, parecia que sentava, dava para colocar um copo com água sobre a barriga dela, de tanto que ela mexia e ela sentia dores. Imagina agora, Rebeca, ela tinha 2 filhos ali dentro, e quando ela vai ao Senhor reclamar daquele peso, aquele cansaço gestacional, o Senhor fala com ela: minha filha, estão aí dentro do seu ventre 2 grandes nações. O Senhor não fala assim: quem está no teu ventre é Jacó e Esaú, quem está no teu ventre são os teus 2 filhos. Não, o Senhor diz assim: quem está no teu ventre são 2 grandes nações. Porque Deus olha para além do momento, Deus olha para além da nossa casa. Por isso é que o diabo tem tanto desejo do aborto, porque o aborto não é um aborto de uma criança, de uma vida, que se for apenas isso já seria terrível, mas é o aborto de uma história, é um aborto de uma geração, é o aborto de uma família, é um aborto de toda uma genealogia, é o aborto de todo um projeto que Deus tem para a humanidade. Perceba que Deus em momento nenhum
olha apenas para nós, mas sempre a partir de nós. E todas as vezes que Deus se revelava ao seu povo por meio de um milagre, Ele estabelecia um memorial. E quando Josué conduz o povo na jornada da conquista da terra prometida, que eles passam de Sitim para Gilgal e atravessam o rio Jordão, eles chegam do outro lado, Josué estabelece um memorial. E o Senhor dá uma orientação: por que colocar um memorial, Josué? Para que quando os seus filhos e os filhos dos seus filhos perguntarem, vocês possam dizer que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, fez vocês passarem pelas águas aos pés secos. Olha para mim, estabeleça memoriais. Há famílias que já não celebram mais o Natal, há famílias que já não celebram mais aquele almoço em família, há famílias que já não celebram mais, sabe, momentos espirituais abençoadores. Olha, irmãos, a igreja na Coreia do Sul, nas paredes, são paredes altas como a sua igreja, pastor, um pé direito alto, dos dois lados, banners, nos dois lados colocado banners bem alto, com todos os nomes dos jovens que estão fazendo alguma universidade. Então está lá, todos os universitários estão ali, e todos os dias a igreja ora incessantemente pelas gerações que sucederão a igreja. É uma visão geracional. Deus vai levantar nessa igreja uma visão que vai muito mais além do templo, muito mais além do culto, muito mais além do domingo. Deus precisa levantar nas famílias dos irmãos, na sua casa, na minha casa, nas nossas casas, levantar homens e mulheres, jovens e adolescentes que vão às praias com um evangelismo dinâmico, que vão às ruas, não apenas em momentos pontuais, mas fazendo mais do que uma vida missionária, uma vida missional, levando consigo a tocha do evangelho e pregando a tempo e fora de tempo, para que esta cidade possa saber que existe um Senhor sobre ela. Deus é um Deus geracional. Quando Deus conta o tempo, Ele não conta dias, horas ou anos. Se você pegar o livro de Mateus, no capítulo 1, você vai ler assim: ao todo houve 14 gerações até Abraão. De Abraão a Davi, melhor dizendo, 14 gerações. 14 gerações de Davi ao exílio da Babilônia. E 14 gerações do exílio até Cristo. Ou seja, Deus, quando se revela na genealogia de Jesus, Ele pega aqueles 2000 anos e transforma em momentos, em ciclos de 14 gerações. Porque o nosso Deus é um Deus, diga comigo isso, o nosso Deus é um Deus, vamos lá todos juntos, o nosso Deus é um Deus geracional. Meus irmãos, aquilo que você está fazendo hoje está afetando a história da sua posteridade. As decisões que você vai tomar hoje vai determinar ou a saúde ou o adoecimento da sua família, e vai ser muito mais além. Sabe, irmãos, lá em Maricá houve um crescimento explosivo do mercado imobiliário. As reformas que foram feitas na cidade, os benefícios sociais trouxeram muito os olhos de fora para Maricá. E isso fez com que houvesse uma especulação imobiliária que ficasse praticamente impossível de comprar um terreno. Há muita gente que vive da especulação imobiliária, mas uma das coisas mais interessantes é que os terrenos mais baratos de Maricá são terrenos que têm como vendedor filhos de herdeiros de pais que viveram a vida inteira, trabalharam a vida inteira, se doaram a vida inteira para poderem comprar aquilo. Quando o pai morre, o filho fala assim: ó, eu quero vender a qualquer preço, porque para ter isso aqui meu pai abriu mão de estar com a gente. Meu pai não almoçava com a gente, meu pai não saía com a gente, meu pai não tinha Natal com a gente, meu pai não tinha, porque era trabalho. Esse terreno para nós não é bênção, é maldição. Eu quero qualquer coisa nele, eu quero me livrar disso, eu quero apagar isso da memória da nossa família. Por quê, irmão? Porque as decisões daquele pai não levaram em conta a vida que os filhos teriam depois da sua morte. Deus é um Deus geracional. Eu quero compartilhar uma história interessante para a gente entrar rapidamente no texto.
de um homem puritano chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um avivalista, um teólogo e filósofo do século XVIII, um homem piedoso, um grande pregador. Ele foi conhecido por pregar um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que quando ele acabou de pregar, os homens ficaram com tanto temor ao Senhor, com tanta consciência de pecado e com tanto desejo de santidade, que as pessoas se agarravam às colunas do templo, pedindo: Senhor, tem misericórdia, se tu voltares hoje, Senhor, eu me arrependo, não te imponhas o juízo sobre mim. As pessoas ficaram tomadas de um temor. E esse sermão de Jonathan Edwards é um sermão que os seminaristas estudam, os teólogos estudam, os pastores estudam. Foi um sermão que mudou a história de muitas gerações. No entanto, mesmo sendo um pregador exímio, ele era um pastor formidável. Ele foi um ícone para as gerações futuras. Os historiadores modernos dizem que Jonathan Edwards tinha luz na mente e fogo no coração. Tinha paixão e sabedoria, tinha unção e entendimento. Era um homem extraordinário. Apesar da vida agitada que ele tinha, ele se comprometeu, olha que interessante, em todos os dias, absolutamente todos os dias, passar pelo menos 1 hora com os filhos. E mesmo quando isso não era possível acontecer, que ele viajava, quando ele retornava, aqueles dias que ele gastou na viagem, ele repunha, porque ele entendia que aquilo era a prioridade de Deus, gastar tempo em família. E recentemente, um estudante da Universidade de Princeton, Benjamin Warfield, fez uma pesquisa geracional. Pastor, olha que impressionante isso. Uma pesquisa geracional a partir de um estudo chamado As 5 Gerações. E esse estudante de Princeton, depois de muito pesquisar a vida de Jonathan Edwards, percebeu que desse homem, ouçam isso, desse homem, a genealogia dos últimos 200 anos dele, de 1700 até o ano 2000, vieram 1.394 pessoas. A descendência de uma única pessoa, ao longo de quase 3 séculos, gerou 1.394 pessoas. Olha o que ele descobriu. Dos 1.394 descendentes de Jonathan Edwards, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 se tornaram senadores dos Estados Unidos, 30 se tornaram juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do Exército e Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um chegou a ser o vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos e 250 formados em universidades, entre eles governadores e diplomatas nos Estados Unidos enviados para outros países. Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram absolutamente nada ao Estado americano. 1.394 descendentes de um homem que decidiu viver de forma geracional. Ele entendeu que a renúncia dele hoje ia ser a porta aberta de Deus para uma geração incontável e infindável. Na mesma época de Jonathan Edwards, enquanto ele pregava, havia um homem, cientista e ateu. Benjamin Warfield também fez o levantamento de um homem chamado Max Jukes. Max Jukes era um ateísta, um homem que tinha uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e deixou um legado para os seus descendentes. Dessa união, esse pesquisador de Princeton conseguiu levantar esses números. Max Jukes deixou também uma longa descendência. Desses descendentes, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres daquela descendência se tornaram prostitutas. Os 540 descendentes de Max Jukes, por causa dos seus problemas, dos seus adoecimentos,
custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos $1.250.000. Quando você encontrar alguém que é ateísta, comece a orar por ele, porque ele não tem noção de quem ele é e das consequências terríveis que a sua vida está gerando nas gerações futuras. Eu tenho certeza que se esse homem, Max Dux, ateísta, filósofo, pensador, pudesse ter uma visão futura do desdobramento da sua crença, da sua atitude e postura geracional, ele teria se arrependido dos seus pecados. Quando a gente olha para esse texto de 2 Samuel, a história de Davi, você pensa que Davi queria ser um pai, não apenas um homem segundo o coração de Deus, mas um pai que amasse e temesse a Deus, um pai que tinha as melhores intenções. Eu tenho certeza, sabe, absoluta, eu não tenho dúvida nenhuma, que nós pais, principalmente pais homens, eu falo não apenas a pai e mãe, mas absolutamente a figura masculina nesse tempo é a figura nevrálgica que determina o sucesso ou o fracasso de uma família. As famílias estão se desmoronando, os lares estão sendo fragmentados, principalmente lares de líderes, pastores, ministros, missionários. Minha filha esteve na Rússia, e quando ela estava na Rússia, ela queria permanecer na Rússia, mas o Senhor falou com ela: quero que você volta para o Brasil, porque eu te chamei para reconciliar a igreja brasileira com missões, mas te chamei para reconciliar o missionário com a igreja. Porque uma das coisas que você mais vê no campo é missionário que abandonou a igreja, missionário que abandonou a fé, missionário que desistiu de prestar conta, missionário que desistiu de olhar para aqueles que um dia o enviaram e sustentaram como aqueles que de fato precisam ser mais do que sua igreja, a sua família. Sabe, quando você lê o último versículo, irmãos, isso é muito sério, o último versículo do último livro do Velho Testamento, Malaquias capítulos 4, versos 6 e 7, o Senhor diz assim, Malaquias 4, 6 e 7, ele diz: e ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Irmão, a terra amaldiçoada, olha para mim, a terra não é amaldiçoada por uma macumba que alguém coloca na praia. A terra não é amaldiçoada por um despacho que alguém faz na estrada. Irmão, guarda uma coisa: Satanás não tem poder. O poder, toda a glória, a honra, poder e majestade pertencem ao Senhor. Ele é o dono da tua história, Ele é o dono da tua vida. É o Senhor que diz: reconciliem-se pais e filhos, filhos e pais, para que eu não fira a terra com maldição. Ou seja, um filho que se perde com o pai, um pai que se perde com o filho, uma casa que é dividida, ela é a instrumentalização da maldição daquela sociedade. São famílias destruídas que corrompem a sociedade, são famílias destruídas que destroem a cidade, são famílias que se perderam no processo de ser família segundo o coração de Deus, que geram filhos doentes, adoecidos, se tornam violentos, sanguinários, pervertidos, para gerar a maldição sobre a terra. O Malaquias diz isso: converte o coração dos pais aos filhos, e converte o coração dos filhos aos pais, para que eu não visite a terra com maldição. Sabe, irmãos, Davi tinha a melhor intenção com os seus filhos. Davi teve cerca de 17 filhos, talvez alguns dizem que teve mais de 20. Mas eu quero citar alguns nomes. Por exemplo, Adonias significa aquele que pertence a Adonai. Então Davi pegou um filho e falou assim: você pertence ao Senhor, você pertence a Adonai, então seu nome será Adonias. O pastor que pregou aqui pertence ao Senhor, Adonias. Salomão significa pacífico. E Absalão, Ab de Aba no hebraico, Shalom de paz. Absalão ou Absalão, como conhecemos, é o pai da paz, é o promotor da paz, é o homem de paz, é o pacificador. Então essa era a ideia de Davi quando ele ministrou o nome do seu filho.
Eu quero que este aqui seja um homem de paz. Ele vai herdar o trono e ele será um pacificador. Mas irmãos, a tua casa e a minha casa não são educadas, não são instruídas em Deus apenas por boas intenções. Você pode dar o melhor nome para o seu filho, que se você não instruí-lo na palavra do Senhor, a boa intenção em tempo algum, ela vai se dissolver. Em algum tempo ela vai se perder. Davi tinha em mente que seus filhos seriam bênçãos para a sociedade. Mas, conquanto Davi sonhasse em ser um pai, um bom pai para os seus filhos, ele não foi capaz de transformar suas boas intenções em bons relacionamentos. Meu amado, relacionamento saudável é uma construção. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para você, não é fácil para mim. Davi não investiu vida na vida. Andar com o filho, andar com a filha, conversar, bater papo, estar junto. Sabe, irmão, isso é fundamental. Nós precisamos entender que o que vai marcar, o discipulado que marca uma geração é aquele que é vida na vida, não é teologia na teologia, não é o conhecimento, não, que tudo isso é importante, mas discipulado é vida, é coisa simples, é transferência de vida. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Davi adultera com uma mulher chamada Batseba. E o profeta Natan, quando confronta Davi, diz: olha, a espada não se apartará da sua casa. E deixa eu dizer algo importante aqui, irmãos. Nós podemos muitas vezes escolher o pecado que cometemos, mas nós não podemos escolher as consequências do pecado que nós cometemos. Você pode escolher que pecado quer cometer. Você pode tomar uma decisão em pecar, mas você não tem o controle de onde aquela consequência vai chegar. Por isso é importante nós andarmos com Deus. As coisas começam a ganhar um vulto muito alto. Pecados que alcançam a família, que são modelos geracionais, que estabelecem padrões de conduta na sua casa, na minha casa. Davi peca com uma mulher sobre a qual ele não tinha direito. Preste bem atenção nisso. Davi peca com ou sobre a qual uma mulher que ele não tinha direito. Seu filho Aminon deseja a sua filha Tamar. Entra na recâmara, diz assim: estou doente, Tamar, prepara para mim um bolo. Tamar, sua meia-irmã, vai preparar um bolo para Aminon. Quando ela entra na recâmara, que ela abre a cortina e ela vai entregar o bolo a Aminon, Aminon pega pelo seu punho e a força a ter uma relação íntima com ele. Ela diz: por favor, não se faz assim em Israel. Mas Aminon não recuou diante de seus apelos, a possui, a estupra e depois a abandona, tem nojo dela, porque o pecado é assim, ele te seduz. O pecado mexe com o teu coração, o pecado mexe com a tua alma, o pecado gera em nós desejos, o pecado em nós faz a gente acreditar que aquele prazer ali é o principal valor da nossa vida naquele momento. Mas quando você consuma o pecado, a culpa vem sobre a sua vida. E um dos sentimentos que o pecado gera em nós é repúdio, é tristeza, é culpa, é vergonha. Aminon repudia sua irmã Tamar. Tamar chega chorando em casa. Absalão fala assim: o que houve? Ela conta a história para Absalão. E quando ela conta para Absalão, ele fica louco. Ele espera o pai ter uma posição, uma postura. O pai não faz absolutamente nada. Então ele chama Tamar para morar na sua casa. E Tamar agora vai morar junto na casa do irmão Absalão. Passam-se 2 anos e não acontece absolutamente nada. Deixa eu dizer uma coisa para o irmão. Muitos de nós acreditamos que o tempo cura as coisas. Isso não é verdade. Muitas vezes o tempo piora as coisas. O tempo ele pode resolver um problema,
mas ele jamais vai curar o problema. O tempo resolve, a poeira baixa, mas ele não cura. 2 anos passaram, uma festa comemorativa, Absalão embriaga seu irmão, Aminon bebe, Absalão o mata. Davi expulsa ele. Deixa eu dizer logo a você, olha para mim, você que é pai, nós que somos pais, nós que somos pai e mãe, nós que somos igreja, a omissão é um pecado ativo. Tiago capítulo 4, verso 17 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O seu filho, as minhas filhas, o seu casamento, o meu casamento, as nossas famílias precisam de conversas difíceis. Conversas difíceis são aqueles momentos em que a gente ora e invoca a presença de Deus, e a gente olha nos olhos, e a gente, com humildade e retidão, pede a Deus: Senhor, me ajuda, eu preciso tratar algo importante com você. Lá na igreja, pastor, nós começamos a tratar os líderes assim, e dissemos assim: ó, fulano, a gente tem que ter uma conversa difícil. Quando eu falo assim, a gente tem que ter uma conversa difícil, ele já sabe que a gente vai conversar alguma coisa importante, que tem que ser frente a frente, num ambiente próprio para isso, reservado, preparado. Irmão, guarda uma coisa: quando a gente não fala com as pessoas certas, a gente abre o coração para as pessoas erradas. Muitos dos problemas que nós construímos na vida e na igreja é porque a gente teve a oportunidade de abrir o coração para as pessoas certas, e nós abrimos o coração para as pessoas erradas. Davi não conversa com Absalão, Davi não trata o pecado. A omissão é um pecado ativo. Nós escolhemos nos calar, nós escolhemos não agir quando Deus manda tratar, nós escolhemos silenciar quando Deus manda falar, nós escolhemos fugir quando Deus manda: vai, enfrenta, resolve, porque eu sou contigo. Absalão mata Aminon, Davi se enfurece, fica cheio de ódio. Absalão se muda e vai morar com o seu avô Talmai, e fica lá durante 3 anos em Talmai. 2 anos de omissão, 3 anos de silêncio, 5 anos não acontece nada. Joabe interfere nessa relação. Davi manda chamar o filho, mas não recebe o filho em casa. Ele vai morar agora a 2 quilômetros do palácio do rei. Davi não fala com ele, Davi não trata ele. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão: perdoar não é esquecer. Você e eu não fomos feitos para esquecer. A sua mente é o principal computador da história da humanidade. É a sua mente, é a minha mente. Se nós começarmos a estimular com perguntas, você vai lembrar histórias da sua infância. Talvez você fale assim: você lembra? Você fala: não lembro. Mas se a gente começar a conversar, e um assunto como um fio de novelo, daqui a pouco você vai lembrar de histórias que você nem mais imaginava, porque a sua mente e a minha mente não foram feitas para esquecer. E aí Davi deixa de lado seu filho, porque acredita que podia lidar com o esquecimento. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar requer aproximação. Perdoar requer proximidade, restauração, recomeço. A palavra no hebraico para perdoar é korban, que significa aquele que abraça. Então é como se o perdão requeresse de nós um abraço. Perdão não combina com o distanciamento. Pastor, perdoei, mas não quero ver mais. Não é perdão. Pastor, perdoei, mas ele lá e eu aqui. Não é perdão, é resolução, é ajuste, mas não é perdão. Perdão requer reaproximação. Quando Jesus vai até Pedro, ele fala: Pedro, tu me amas? Pedro fala: Senhor, eu te amo, apacenta meus cordeiros. Ele vai até Pedro, ele busca Pedro, ele encoraja Pedro, ele traz Pedro de volta. O perdão é puxar aquele que te fez mal de volta. Perdão
é você dar uma nova oportunidade para aquele que um dia lhe trouxe dor, você poder dar uma nova esperança a ele. Você está propositalmente, intencionalmente pegando a chave do teu perdão e tirando a bola de ferro que prende os seus pés. Davi não perdoou Absalão. O texto mostra que estupro, morte, ódio, amargura, crise. Davi acredita que pode resolver isso apenas com um beijo. E Absalão vai agora para a porta do palácio e diz: se eu fosse o rei, eu faria desse jeito. Irmão, olha para mim. Muitos filhos começam a projetar a sua personalidade no meio das nossas ausências. Aquilo que nós como pais não fazemos e deixamos um vácuo, uma lacuna, o filho se levanta para começar a querer fazer. Sabe o que Absalão fez? Já que o rei não toma posição, eu vou tomar a posição dele. E ele começa a querer se comportar com o rei, e ele se rebela, ele monta um exército próprio, se autodeclara rei, se deita com as concubinas de Davi publicamente, ele humilha Davi, Davi vai e foge dele. E agora Davi está fugindo de Absalão, e Absalão separa uma guarnição para matar o rei. Ele vai à loucura, porque Absalão não queria matar o seu pai, Absalão queria o amor do seu pai, mas Absalão era o perfil de um filho não correspondido. Absalão era o grito calado de uma geração cujos pais desistiram de amar. Absalão é uma denúncia das famílias que estão vinculadas a Deus, que estão comprometidas com as coisas de Deus, que estão religiosamente na igreja, mas não testemunham do Deus que servem na própria casa. Quando eu pastoreava a primeira igreja batista de Maricá, uma família tradicional, histórica na cidade, falou assim comigo: pastor, vem almoçar na nossa casa. Fui almoçar na casa deles, sentei na mesa, falei assim: cadê seus filhos? A casa vivia cheia, tinha uma piscina na casa, os amigos ficavam ali, a gente via aquela turma ali, casa vazia, só o homem e a mulher. E eles começaram a se emocionar e as lágrimas vieram de forma incontida. E a matriarca da família disse assim: pastor, todos os nossos filhos estão longe de Deus. Eu falei: gente, isso é muito sério, vamos orar. Ela disse: não, é sério, mas pior do que isso, nós vamos aqui, pastor, te pedir perdão, porque nós estamos arrependidos que eles se afastaram na mesa da nossa casa, com as conversas que a gente trazia da igreja para casa, com as coisas que a gente não concordava da igreja, a gente reclamava em casa, a gente não tratava com o pastor, a gente não orava por isso, a gente não tratava com os líderes, a gente não pedia direção a Deus, a gente reclamava em casa, a gente falava mal em casa, a gente criticava em casa. O evangelho que a gente pregava lá durante o dia, a mão que a gente levantava lá durante os louvores, não era a mesma vida que a gente tinha em casa. Nós afastamos a nossa família na mesa da nossa casa. Irmão, olha para mim, não é a universidade que afasta o teu filho, não é o socialismo que afasta teu filho, não é o marxismo cultural que afasta teu filho. Quinta-feira, pastor, eu fiz uma palestra para os pais dos nossos adolescentes. Top 10 dos 10 principais problemas do adolescente. Primeiro, falta de identidade. Segundo, a fé, a falta do testemunho dos pais em casa. Irmão, a mesa da tua casa é o lugar da glória de Deus, amém, irmãos? O evangelho passa pela mesa. Pode estar o maior problema. Por que Deus colocou uma mesa na tua casa? Porque a mesa é o lugar do acordo de paz. Os diplomatas sentam onde? Na mesa. Recentemente, foi fato notório ao mundo. O presidente Putin de um lado da mesa, e 5 metros depois o presidente Macron. Aquele distanciamento dos dois mostrou que acordo de paz estava completamente descartado, não tinha proximidade. Sabe, irmãos, Deus coloca uma mesa na tua casa, na minha casa, para que a mesa seja o altar da comunhão, amém? Tem 3 altares na tua casa, na minha casa. O altar da intimidade, que é a cama.
o altar da oração, que é o quarto em secreto, e o altar da comunhão, que é a tua mesa. A mesa existe para isso, para quando o clima está ruim em casa, a mãe pega lá, comprou um peixinho ali na peixaria e fala assim: gente, calma, vamos comer aqui, vamos comer um peixinho aqui, peraí, vem cá, toma aqui, tem um suquinho, fiz um suquinho, pronto, senta na mesa, a paz se estabelece. O problema pode não se resolver, a resposta pode não ter chegado, mas a paz chega. Nós estamos nos deixando levar por uma agenda translocada desse mundo e desse tempo. Estamos esquecendo de tudo que Deus tem. Estamos esquecendo de tudo que Deus dispõe para nós. Nessa manhã eu quero falar apenas 4 coisas. Pode deixar, pastor. Aleluia. Só vai anotar, a gente vai embora. Aleluia, aleluia. Sou obediente, pastor. Aleluia. O que nós podemos aprender com a história de Absalão? Ele vai perseguir Davi, quer matar o pai que ama, quer matar o pai que ele queria ser igual, ele quer destruir aquele homem que não olhou para ele, ele quer esganar: pai, eu só queria a tua atenção, eu só queria o teu amor, eu só queria o teu abraço. Gente, filhos são flechas na mão do valente, amém? Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Ergue a tua mão bem alto. Quem tem netos aqui, levanta a mão. Levanta a mão. Então quem tem filho, quem tem neto, quem tem sobrinho, levanta a mão aqui em nome de Jesus. Bem alto, diga assim: o meu filho, declara isso, igreja, o meu filho é uma flecha nas mãos do Senhor. Sabe, irmãos, o problema é que para o filho ser uma flecha, o pai tem que ser aquele que lança. Somos nós que determinamos o alvo, somos nós que polimos a flecha, somos nós que tensionamos a corda para o nosso filho ir o mais longe possível. O problema é que os filhos estão saindo de casa quebrados, e ao invés de serem flechas, se tornam bumerangues. E o bumerangue, você joga, e ele vai, mas a mesma força que ele vai, o quê? E muitas vezes ele volta com mais violência, com mais força, você não consegue dominar ele, e ele te machuca. Essa geração de hoje, ela fere os pais, ela não respeita os pais, ela não respeita a casa, porque ela não está saindo de casa enviada, ela não está saindo de casa comissionada. Olha aqui, meu irmão, filho não sai de casa: ah, pai, vou sair de casa para estudar, vou sair de casa para casar. Não, filho é enviado para casar, amém? Minha filha, eu estou te enviando para você casar. Minha filha, eu estou te enviando para a universidade, porque você nasceu para ser uma bênção nessa terra. Filhos são comissionados pelos pais. Filhos são enviados pelos pais, eles carregam a nossa unção, eles levam o nosso DNA, eles carregam o nosso trabalho. Cara, em nome de Jesus, a partir de hoje, a tua casa vai mudar para a glória de Deus. 4 coisas. Primeiro, nossos filhos podem ter tudo, mas não podem ficar sem o cuidado dos pais. Guarde isso. Conquanto Davi fosse um pai que sonhasse com o bem dos filhos, ele não foi capaz de transformar suas boas intenções em um relacionamento. Talvez ele fosse um homem muito ocupado, muitas reuniões, muitos aconselhamentos, rei, decisões de guerra, batalhas, compromissos, representações. Davi teve muitos filhos, mas foi um pai ausente. Foi um homem segundo o coração de Deus, mas foi um péssimo pai. Preste bem atenção. Absalão tinha tudo que um filho poderia querer ter. Absalão tinha dinheiro. Absalão tinha carruagem à disposição, tinha talvez o melhor carro. Absalão tinha casa, tinha prestígio, tinha posição social, tinha status. Absalão, irmãos, a Bíblia diz que ele era o homem mais bonito da sua geração, que os cabelos de Absalão chamavam a atenção. Absalão tinha tudo que um filho poderia querer ter, mas a única coisa que Absalão queria não teve, que era um pai, que era uma família saudável, funcional, uma família que fosse o lugar de calmaria,
uma família que trouxesse ele para perto. Segunda coisa que a gente aprende: não podemos transferir responsabilidades intransferíveis. Os teus filhos e as minhas filhas, a nossa próxima geração, não pode ser cuidada por ninguém, tem que ser cuidada por nós. Não transfira responsabilidades intransferíveis. Davi transferiu a responsabilidade para o avô de Absalão. Ele ficou 3 anos em Talmai. Interessante que Davi perseguia Absalão, sem nem tanto querer encontrá-lo, pois se ele quisesse trazer Absalão de volta, num estalar de dedos, como rei, Absalão estaria diante do seu trono. A pergunta que quero fazer a você: para quem você está transferindo a responsabilidade da alma, da educação, da instrução espiritual do seu filho? Quem é? Quem é que fala assim: filho, você já orou hoje? Filho, o que Deus falou contigo essa manhã? Filhão, ministra pro pai aqui, fala comigo aqui, o que Deus falou no teu coração? Enquanto você escova o dente, cara, vem aqui no banheiro com o pai, filho. O pai vai escovar o dente aqui. O que houve, pai? O que Deus falou contigo ontem na oração? Ministra ele, chama ele para um diálogo. A minha filha está aqui. Eu falei com ela: filha, estou achando que você, quando é que você leu? Ah, pai, li a Bíblia domingo. 1 semana. Vem comigo. Irmãos, eles são aquilo que de mais precioso nós temos. Você não pode, irmão, o Estado entra aonde a família fracassa. As ideologias entram aonde o diálogo paterno falta. A experiência com o mundo ganha proporções no nosso coração, dos nossos filhos, porque a experiência com Deus está fracassando. Não aceitamos. Como disse o pastor aqui essa manhã: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe? Posicione-se. Não podemos transferir responsabilidades intransferíveis. O mundo tem o voluntário certo. Ó, irmão, guarda isso. Pastor, anota isso. O mundo tem o voluntário certo para desviar o teu filho. O mundo tem o voluntário certo para desviar o seu filho. O diabo tem o voluntário certo para destruir o seu coração. Terceiro, não podemos deixar de confrontar a nossa casa com a verdade. Não podemos deixar de confrontar a nossa casa com a verdade. Um dos graves pecados de Eli com Hofni, o Senhor disse para Eli: porque amastes mais o teu filho do que a mim, eu rejeitei você, eu rejeito eles, eu rejeito toda a tua geração, todos os teus descendentes. E se alguém da tua descendência vier para o altar, vai ser para não morrer de fome, para pedir comida. Irmão, você tem ideia do que você pegar uma família sacerdotal que recebeu um comissionamento, um chamado, uma unção, uma honra? A melhor parte do sacrifício era para o sacerdote. Mas Eli tratou Hofni e Finéia como Deus, e tratou Deus como filho. Olha para mim, lá na igreja, algumas famílias deixaram de ir para a igreja. Sabe essa história? Eu não sei se aqui tem isso. Lá em Maricá, isso é uma febre. Mêsversário, nasceu, teve um neném. Aí com 1 mês faz um bolo, com 2 meses faz um bolo, com 3. Eu me levantei contra isso, irmão. Eu falei o seguinte: ó, hoje o teu neném não entende, mas ele está sentindo que todos os meses ele é o centro da casa. Vai chegar um tempo em que ele vai querer ser o centro da casa, e você não vai ter como manter isso. Você tem que amar o seu filho mais do que tudo, menos do que seu marido e menos do que Deus, porque os filhos um dia se vão. Às vezes Deus vai levar o teu filho, e a gente chora, a gente sofre, é uma dor que corta a alma. No entanto, Deus sabe o que faz, irmão. O propósito da vida é que os filhos vão e construam novas famílias,
mas você e o teu marido vão continuar. Tem casamento que acaba quando os filhos saem de casa. Tem casamento que se dissolve quando os filhos vão para a faculdade. Fica a casa vazia, o pai, a mãe, o marido e a esposa começam a se olhar e percebeu que perderam a intimidade, perderam a proximidade, não tem mais diálogo, porque eles viviam em função dos filhos. Muitos pais, muitas mães idolatram os filhos, colocam o filho no lugar de Deus. Deus falou para Eli: Eli, posto que tu amastes mais aos teus filhos do que a mim como Deus, eu te rejeito, eu rejeito a eles, eu rejeito teu futuro, eu rejeito teu sacerdócio, eu rejeito tua casa, porque eu sou o Senhor teu Deus. Nós precisamos dizer: filho, você é amado, eu te amo desesperadamente. Mas eu digo lá para minhas filhas: perde para a mamãe e perde para Deus, de longe, ainda que o pai ame desesperadamente. Pastor, eu gasto dinheiro, está aí o PC. A minha filha do meio é a mais fluminense lá da casa. Tem fluminense aqui? Meu Deus, que escassez. Levanta a mão aí, quem é Botafogo para me ajudar também. Tem fluminense aqui, aleluia, aleluia. Botafoguense lá, vamos unir nossa dor. Irmão, uma vez por mês eu levo minha filha no Maracanã. É o discipulado. Então, quando eu vou lá com ela, ou a gente vai de van, ou vai de ônibus, ou vai de Uber, ou vai com um amigo, aí vamos lá. Irmão, e o Maracanã não é 90 minutos de jogo. Eu moro a 90 minutos do Maracanã, então é um jogo para ir, é o jogo e um jogo para voltar. Mais a pipoca, o refrigerante, o ingresso. Se você corre de passar no shopping, a camisa. Mas cara, nada paga o abraço, a alegria. Eu escolho o jogo que levar, pastor. Ela quis no Fla-Flu. Falei: não, já ganhamos muito. Pode ser que então, não leve em jogo arriscado. Eu só levo em jogo que consolida. É o preço do discipulado, gente. Olha, o discipulado tem um preço. Mas olha, não há nada mais gostoso na vida do que você poder olhar e ver teu filho lá orando, e ver teu filho tomando a ceia, e ver tua filha ensinando, e ver tua filha no data show, e ver tua filha querendo para a comunicação da igreja, e ver outro cara. O preço vale a pena, amém? Você pode dizer isso comigo: o preço vale a pena. Eu quero terminar minha palavra essa manhã dizendo a última coisa: seu reino começa em casa. Faça da sua casa o seu primeiro campo missionário. Provérbios disse isso: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, ela não se desviará dele. Sabe, Jesus libertou o gadareno. O gadareno falou: Senhor, eu vou contigo, Senhor. Agora, eu estava muito vestido, eu estava doido, estou em perfeito juízo, estava desorientado, agora estou em paz, eu vou contigo. Ele falou assim: não, volta para a tua casa, volta para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Volta para a tua casa e evangeliza a tua casa e ganha a tua casa para Deus. Irmão, igreja não é lugar de fuga. Igreja é lugar de capacitação, habilitação, perdão, restauração, para você transformar a tua casa. Você é transformado aqui para a tua casa mudar. Você é edificado aqui para a tua casa ficar firme na rocha. Na falta do culto em casa, na falta da comunhão, do diálogo, na ausência dos filhos da casa de Deus, pela falta de tempo, pela omissão, até mesmo pela irresponsabilidade, na falta de testemunho de alguns pais, vamos perdendo dia a dia a nossa casa. Eu quero dizer algo para você, pode faltar recurso para você, mas se não faltar amor na tua casa, os seus filhos vão dizer com orgulho: eu amo os meus pais, eles são a minha referência. Pode faltar luxo, mas se não faltar diálogo, ele vai dizer assim: cara, quem me ensinou a conversar com meu pai, quem me ensinou a ter um casamento abençoado foi minha mãe. Podem nos faltar viagens ao exterior, mas não podem faltar limites aos filhos. Podem nos faltar estudos e graduações, mas não pode faltar a poderosa presença de Deus na tua casa.
Sabe, Deus permitiu Jesus na cruz, o filho dele chorar, para o teu filho não ter que chorar. Jesus é o Deus que volta para buscar o teu filho, amém? Ele voltou aqui essa manhã para buscar a tua casa, aleluia. Jesus é o irmão mais velho que não julga, não mata e não fere, mas morre pelo mais novo. Jesus é aquele que olha o ferido e enxerga a sua dor. Deus quer de nós menos Davi e mais Jesus, amém, irmãos? Olha para mim, igreja, Deus não te chamou para ser Davi, Deus te chamou para ser Jesus. Ah, pastor, quero ser um homem segundo o coração de Deus. Não, Senhor, você vai ser o homem da cruz. Você vai ser marcado pela cruz. Você vai trazer a esperança e uma mensagem dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, nesta carne, vivo-a na fé daquele que me amou e se entregou por mim. Eu nasci de novo. Eu sou marcado para transformar Arraial do Cabo a partir da minha casa. Amém, irmão? Fica de pé no teu lugar. O reino começa em casa. Menos governo e mais paternidade, menos riqueza e mais valores, menos domínios e mais comunhão, menos glória aos homens e mais glórias a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vim aqui hoje, essa manhã, dizer: Davi recebe a notícia: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, se eu pudesse eu morreria por ti. Não pode. Mas sabe qual é a boa notícia, irmão? Você não vai precisar morrer pelo seu filho, porque Cristo já morreu por ele, amém? Você vai viver pelo seu filho. Você vai viver pelo seu casamento, vai viver pelo seu marido, vai viver pela sua mulher. A tua casa é preciosa para Deus. Deus quer transformar você para que as gerações... Lembra disso, o meu Deus é um Deus... Leia comigo, diga comigo: meu Deus é um Deus, bem forte toda a igreja, o meu Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus geracional. A decisão que você tomar hoje, eu quero garantir a você, olha para mim, eu não sei se o seu filho vai voltar em nome de Jesus. Ah, pastor, meu filho está tão desinteressado pelas coisas de Deus. O que eu faço para ele se interessar? Você vai se interessar mais, e o teu interesse vai atrair as coisas de Deus. A tua paixão pelo Evangelho, o brilho nos teus olhos vai fazer com que ele diga assim: meu Deus, o meu pai mudou. Não, eu quero esse Deus. Meu Deus, minha mãe está tão diferente, está tão equilibrada, tão tranquila. Gente, é o Senhor, querido. É o nosso amor pelo Evangelho, é o nosso amor por Jesus, vai atrair a nossa casa aos pés da cruz. Olha para mim, ainda há tempo, amém? Vira para o seu irmão aí, fala aí, ó, ainda há tempo, fala aí. Ainda há tempo, vira para o seu irmão aí, vira para a sua irmã, vira para a sua esposa, vira para o seu marido, vira para você assim: ainda há tempo. Fala para ele aí, querido, fala para ela: ainda há tempo. Amém? Eu quero orar com você. Vamos adorar ao Rei. Ergue a tua voz, clame ao Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. não posso. Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Infinito, ousado amor de Deus. Pode orar comigo, amém?
Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, me perdoa. Maridão, não briga com a esposa que o almoço vai sair um pouquinho mais tarde. Perdoa eu, amém? Prometo que de noite eu vou economizar. Eu vou orar, Espírito Santo me ajuda. Mas eu queria agora, eu não posso ir embora sem a gente levar a nossa casa para o altar, amém? Sai do seu lugar agora e fala assim: eu vim ainda tempo pro meu filho, ainda tempo pro meu casamento, ainda tempo pro meu neto, ainda tempo para essa geração da primeira igreja batista Arraial do Cabo mudar a história dessa cidade. Sai do seu lugar agora, vem aqui, vamos orar, amém? Pastor, quero levar minha casa lá no altar, quero levar meu filho lá no altar, quero levar meu casamento lá no altar, quero levar toda a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Sai do seu lugar agora. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Vamos. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Você pode erguer as suas mãos. Declara isso, ó. Quero orar com você, amém? Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Eu estava estudando, né? E essa palavra que o pastor orou aqui, pastor Carlos Henrique, quando Josué, em Josué capítulo 24, verso 15, diz que ele reúne Israel e diz assim: olha, escolhei hoje os deuses a quem vocês querem servir. Se é os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, ou se é os deuses dos vossos pais que estão da além do Eufrates. No entanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra casa no hebraico é eu e a minha genealogia. Ele está falando da casa dele, pai, mãe, filhos. Ele está falando o seguinte, ó: a minha decisão de hoje é uma decisão que determina o futuro das minhas gerações. É uma decisão histórica. Irmão, guarda uma coisa no teu coração. Você não tem ideia do que está acontecendo hoje com a sua decisão. Filhos já estão sendo trocados agora em casa. Casamentos começaram a ser restaurados com o seu posicionamento. Porque, irmão, olha para mim. Quantas vezes a gente promete para Deus: cara, não faço mais isso, vou mudar, não vou ser desse jeito. Mas olha para mim, guarda um princípio. O mundo espiritual não respeita decisões. O diabo não respeita decisões. O mundo espiritual respeita posições. Amém? É um posicionamento. Servir a Deus não é uma decisão, é um posicionamento. Servir a Deus é uma postura. O inferno se levanta, mas se levanta para cair. O gigante se levanta, mas levanta para cair. Deus se move por meio de pessoas. Se os filhos e os pais estão distantes, se a casa é dividida, ele fere a terra com maldição. Mas uma família restaurada a abençoa e transforma uma cidade. Irmãos, se uma família... Olha, eu estive para Israel em 2015. Mas aí tinha opção, eu escolhi ir para a Coreia do Sul. O grupo de pastores que foi em Israel disse que o lugar mais importante que eles foram de Israel não foi o mar de Tiberíades, não foi o mar da Galileia, não foi o Monte Sinai, não foi o Gólgota, não foi o túmulo de Jesus. Eles disseram o seguinte: o lugar mais impressionante que nós visitamos em Israel foi a casa de Obed-Edom, porque na casa de Obed-Edom a arca ficou por 3 meses. E eles disseram o seguinte: só tem lá o local da prensa do azeite. Eles disseram assim: a unção, a presença de Deus ali era tão gloriosa que a gente chegava no lugar, ninguém falava nada.
Eles não conseguiam orar, não conseguiam cantar um hino, cantar um cântico, porque a glória de Deus tomava aquele lugar, porque aonde a presença de Deus está, toda uma geração é mudada, amém, irmãos? A tua casa é casa de Obed-Edom, amém, irmãos? É casa da bênção, é casa da vitória, é casa onde Deus se revela, é casa onde Deus trata. Querido, são muitos os dilemas e desafios, mas confia no Senhor, amém? O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, não é isso? Diga assim comigo, e o mais? Diga assim comigo, igreja, todo mais Ele fará. Amém? Põe a mão no teu coração aí, Pai. Muito obrigado, porque esta igreja é uma igreja vitoriosa. A primeira igreja batista de Arraial do Cabo é uma igreja que foi plantada numa rocha central. A cidade começou a se desenvolver ao entorno dela, e ela é uma referência. Mas Deus, muitas vezes nós nos sentimos cansados, as lutas são grandes, as notícias são ruins, o pecado bate à nossa porta, mas a palavra do Senhor nos diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos recuar, nós vamos alcançar, avançar, ó Deus, influenciar, ó Deus, em nome de Jesus. Hoje, a geração que estava se perdendo começa a voltar, o filho que estava triste começa a se alegrar, o desesperançoso é visitado pelo teu Espírito Santo, aquele que estava perdido vai ser achado, o que estava morto vai reviver, e a tua igreja se encherá do conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Deus. Abençoa cada casa, cada família, e nos prepara para esta noite. Queremos a tua glória, Senhor. Queremos a tua presença, queremos a tua palavra, queremos o teu Espírito, e queremos, ó Deus, poder declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado por esta manhã. Assim nós oramos e abençoamos o teu povo que se chama pelo teu nome, hoje e para sempre. Todo o povo de Deus diga: aleluia, aleluia. Deus abençoe sua vida, querido. Aleluia. Pode voltar ao seu lugar, pastor Carlos Henrique. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Logo mais à noite nós estaremos juntos, irmãos. E que Deus abençoe, que Deus guarde, que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos. Vamos com Deus e vamos em paz na presença de Jesus. Amém.